E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Tá bom, eu não sou youtuber, nem quero ser. Beleza? Bora falar de termo integrante de oração, falar de complemento nominal, falar de adjunto adnominal, adjunto adverbial, falar de aposto e deixar isso tudo tinindo, massificado na cabecinha aí, saber bem a diferença entre um e outro, a possibilidade de identificar ele bem tranquilo na hora que aparecer na prova da gente. Beleza? Vamos começar pelo complemento nominal? Tá aí o complemento nominal. Então é o termo da oração que se liga a um nome, obviamente, né? Qual nome? Um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, certo? O complemento nominal é o único complemento de nome que se liga a adjetivo e a advérbio. Então isso é importante saber. Por quê? Porque no momento que você tem um complemento nominal, que você percebe um complemento nominal, que não sabe se é complemento ou se é adjunto adnominal, e percebe que ele está ligado a um adjetivo, você já descarta o adjunto. É complemento, certo? A dúvida paira quando eles estão completando o sentido de um substantivo, né? E aí temos algumas diferenças básicas que a gente consegue diferenciar um e outro, veremos um pouquinho mais adiante, tá? Então o complemento nominal está sempre ligado ao nome por meio de preposição. Isso é importantíssimo, né? Qual a função de completar o sentido desse nome? Já sabemos disso. Vamos ver os exemplos? Então, o povo tinha necessidade de alimentos. O povo tinha necessidade de alimentos. De alimentos está ligado à necessidade, que é um substantivo. Um substantivo, certo? Outro exemplo, falou favoravelmente ao réu. Ao réu está ligado a favoravelmente, que é um advérbio, certo? Complemento nominal, só o complemento nominal se liga a um advérbio, nesse caso. Este remédio é prejudicial ao organismo. Ao organismo está ligado a prejudicial. Prejudicial é um adjetivo. Beleza? Conceito de complemento nominal, sem estresse, tranquilinho. Vamos seguir adiante, tá? Vamos falar agora então dos termos acessórios da oração, começando pelo adjunto adnominal, que aí a gente já consegue estabelecer a diferença entre ele e o complemento. Já fica tranquilo. Tá aí o conceito do adjunto adnominal. Então é o termo da oração que se refere a um substantivo. Substantivo, como eu falei na nossa aula, algumas gramáticas traçam de que esse substantivo é abstrato, tá? Eu vou deixar isso em parênteses e meio no ar. Normalmente é abstrato, mas como eu disse, fazer essa conceituação de saber se o substantivo é abstrato ou não é uma classificação um pouco difícil para alguns substantivos, né? Quando foge um pouco daqueles substantivos abstratos que estão sempre nos nossos exemplos, né? Sentimento, emoção, coisas desse tipo, a gente sabe que é abstrato, mas daqui a pouco aparecem outros substantivos abstratos que a gente não tem ainda aquela familiaridade para dizer se ele é abstrato ou não. Então eu não gosto muito de falar substantivo abstrato. Se você tem plena certeza que o substantivo é abstrato, legal, aí você usa esse conceito. Senão, se liga só no substantivo, o resto toca adiante, beleza? Termo de oração que se refere a um substantivo, sempre concordando em gênero e número. Isso aqui é interessante, né? Para questão da concordância nominal, concordância que é um assunto que pode ser cobrado, muito importante, né? Outro detalhe importante do adjunto do adnominal é que ele tem a função de determiná-lo ou caracterizar o substantivo. Faltou um acento ali que é para derrubar o professor, tá? Tá aí o acento, beleza? Função de determiná-lo ou caracterizá-lo. Então, uma função típica de adjetivo, também não se apegue muito nesse conceito. Vamos partir para o próximo item. Pode aparecer preposicionado ou não. Isso aqui é interessante. Ele pode aparecer preposicionado ou não. Então, o fato de ter preposição ou não ter preposição, você não consegue dizer se é um adjunto adnominal baseado somente nisso. Vamos observar os exemplos. O notável poeta português deixou uma obra originalíssima. Muito legal. Vamos começar do começo. Cadê o nosso verbo? Tá aqui. Deixou, certo? Esse é o nosso verbo. A partir dele a gente vai achar o resto. Beleza.
O que está à direita do nosso verbo é o complemento verbal ou o predicado, o que está à esquerda é o sujeito. Nessa frase sim, nessa oração sim, mas isso também não é uma regra. Então vamos lá. Quem deixou, meu querido? O notável poeta português. Muito bem, aqui nós temos o nosso sujeito, então tudo isso aqui é sujeito, tá? Meio bizarrito, mas vamos tocar adiante. A partir daqui, uma obra originalíssima é o nosso predicado, tá? Que nós não nos interessa agora analisarmos a transitividade de verbo, esse tipo de coisa, deixa assim mesmo, só para nós analisarmos. Vamos nos concentrar nos termos que estão sublinhados. Muito bem, o notável poeta português. Qual é o núcleo do nosso sujeito? A única palavrinha que não está sublinhada, poeta, que é o que nos interessa. O fato, o notável português está tudo qualificando o poeta. Tudo qualificando o poeta, certo? Nós temos um artigo, o, nós temos notável, que é um adjetivo, e português, que também é um adjetivo, certo? Tudo qualificando o poeta. Não tem preposição, tá todos eles ligados ao nome poeta. Poeta é um substantivo, então nós sabemos que é um adjunto adnominal, sem estresse. Do outro lado da frase, nós temos uma obra originalíssima, né? Está aqui no grau superlativo, originalíssima. Originalíssima refere-se à obra. Lembra que a gente falou dos adjetivos, coisa e tal, adjetivo no grau superlativo, beleza. Originalíssima, ela é mais do que original, ela é originalíssima. Originalíssima ligado ao substantivo obra, sem preposição, também é um adjunto adnominal, tá? Legal? Oraçãozinha tranquila. Vamos ver a de baixo. Dedicou a ele todo o seu amor de mãe. Aqui já aparece a preposição. Aqui já aparece um adjunto adnominal com preposição, que é justamente para embaralhar e tocar o horror na cabeça do aluno. Muito bem. Aí nós vamos lembrar que o adjunto adnominal ele tem também a ideia de posse, né? Diferente do complemento nominal que tem a ideia passiva, ou seja, sofre ação. Posse é adjunto adnominal. De quem é o amor? É da mãe, é de mãe. Refere-se a amor, que é um substantivo abstrato, muito claro, né? Nós sabemos disso. E dá a ideia de posse. Tem preposição ou não tem preposição aqui, independente de qualquer coisa. Adjunto adnominal, vou botar assim, feiozão, mas para você saber, tá? Os exemplos estão aí. Agora nós vamos trabalhar a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Bora lá? Quadril comparativo entre ambos. Então, ambos são ligados a um nome, só que o complemento nominal se liga a substantivo, adjetivo e advérbio. O adjunto adnominal, só substantivo. Botei mais uma vez ali abstrato. Sabe que isso aí é uma meia-verdade, né? Uma quase total verdade, mas também não adianta ficar se agarrando muito nisso justamente pela dificuldade, certo? Então, o complemento nominal sempre tem preposição. O adjunto adnominal pode ou não ter preposição. Beleza? Complemento nominal passivo, o adjunto adnominal ativo. Já que talvez às vezes fique um pouquinho difícil você determinar se ele é ativo ou passivo, vamos botar que o adjunto adnominal também dá a ideia de posse. Ou seja, de quem é. Se aquilo é do nosso complemento, então é um adjunto adnominal. Se não é, é um complemento nominal, certo? Isso aí eu acho que a ideia da posse, lembra que o adjunto adnominal dá a ideia de posse quando ele for preposicionado. Quando ele for preposicionado, ele dá a ideia de posse. É de alguém. De alguém. Então a preposição normalmente vai aparecer, é a preposição de, da, do. Certo? Exemplos agora para nós distinguir legal um do outro. A crítica do técnico aos jogadores tinha fundamento. Vamos começar do começo? Bora lá. Cadê o verbo? O verbo está aqui. Tinha. Muito bem. A partir dele nós vamos identificar o nosso sujeito. O quem tinha. Quem tinha seu verbo? A crítica do técnico aos jogadores. Tudo isso aqui é sujeito. Muito bem.
Qual é o núcleo do nosso sujeito? Crítica, é o que nos interessa. Do técnico está ligado à crítica, aos jogadores está ligado à crítica, a também está ligado à crítica. A gente sabe, é um artigo, está solitário ali no cantinho, é um adjunto adnominal. Muito bem, vamos para o do técnico e aos jogadores. Ambas as expressões são preposicionadas, mas a gente sabe, a gente é esperto, que quando dá a ideia de posse, a ideia de posse é um adjunto adnominal. Então, do técnico, ideia de posse, adjunto adnominal, certo? Aos jogadores, passivo, ou seja, a crítica é dirigida aos jogadores, nós temos então aqui um complemento nominal. Que coisa mais bizarra ficou esses riscos aí, mas tá legal, né? Seguimos adiante. Não temos dúvida com relação a isso, bem certinho isso aí, tá? Aqueles adolescentes moram perto da escola. Cadê o nosso verbo? Nosso verbo é o verbo morar. A partir dele, quem mora perto da escola? Verbo. Aqueles adolescentes. Nós temos tudo isso aqui de sujeito, núcleo do nosso sujeito. Aqui, núcleo do sujeito. Vou botar aqui, NS. Caramba. Vamos lá. Aqueles. Aqueles é um pronome demonstrativo que se refere a adolescente. Adolescentes, que é um substantivo, os adolescentes. Muito bem, aqueles. Tem preposição? Não. Está se referindo ao nome? Sim, está se referindo ao nome. É um pronome demonstrativo, logo ele é um adjunto adnominal. Não tem dúvidas, não tem dúvida. Meu Deus do céu. Espera aí, esse aqui ficou muito ruim. Vamos lá. Caneta. Ai, papai. Adjunto adnominal. Pronto. Tá? E o da escola? Lá do outro lado. Tem preposição? Tem preposição. Está se referindo ao quê? Está se referindo a perto. Tá? Perto nos dá a ideia do quê, meus queridos? Uma coisa é perto, uma coisa é longe, né? O que é perto é lugar. Se é lugar, é advérbio. Se é advérbio, só pode ser complemento nominal, né? Lembra que eu falei para vocês, normalmente os adjuntos, os advérbios, os adjuntos adverbiais vão dar referência para você sobre tempo ou lugar. Normalmente é isso aí. Então, deu ideia de tempo, tempo passado, tempo futuro, tempo presente, ou deu ideia de lugar, é advérbio, é adjunto adverbial. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante o adjunto adverbial, mas o advérbio nesse caso. O que é que mora perto? Poxa, da escola, perto da escola. A escola se refere a perto da escola. Logo é um complemento nominal, sem estresse. Beleza? Vamos seguir, vamos ver o último exemplo. Deixa eu apagar aqui que está uma riscaria. Tá, deixa isso aqui assim. Vamos lá. O resultado da prova foi desagradável a todos. Muito bem. Cadê o nosso verbo? O verbo é o verbo foi. Tá aqui, conjugadito ele. Tá? Quem foi seu verbo? O resultado da prova. Sujeito, desagradável a todos, nosso predicado. Muito bem. Núcleo do nosso sujeito, resultado. Da prova refere-se a sujeito. Da prova refere-se ao resultado, melhor dizendo. Nós temos um artigo aqui na pontinha, o, que obviamente é um adjunto adnominal, e o da prova. E o da prova, o que é o da prova, meu querido? O resultado é da prova, dá ideia de posse. Se dá a ideia de posse, adjunto adnominal, certo? Não está preposicionado, que é para tocar o horror na cabeça de vocês, mas a gente é esperto, a gente é safo, né? A gente sabe qual é que é. Então, da prova, adjunto adnominal. O ola da pontinha também é um adjunto adnominal. O resultado é um substantivo, núcleo do nosso sujeito, galho fraco. Tá? Vamos para o outro lado. A todos, desagradável a todos, ou seja, a questão desagradável atinge a todos. Embora seja assim, né? Porque se refere. Mas eu digo, desagradável atinge a todos, ou seja, a todos, eles são pacientes, eles são passivos do resultado desagradável. Só aí nós já sabemos que é um complemento
nominal. Acho que não temos dúvida, né? No meio de toda essa riscaria, vocês acompanharam aí, perceberam que não tem dificuldade. Bora adiante? Vamos falar agora então dos adjuntos adverbiais. Então o que são os adjuntos adverbiais? Nada mais são do que termos da oração que se ligam a um verbo, podendo ser um adjetivo ou um advérbio, com ou sem preposição, a fim de dar uma circunstância ou intensificar o sentido do verbo, ou seja, eles qualificam o verbo. Tá? O adjunto adverbial é um pouco mais fácil de tu identificar ele, né? Já que ele não tem primo irmão, como é o caso do adnominal. Vamos lá? O adjunto adverbial pode exprimir inúmeras circunstâncias. Vamos ver as mais comuns. As mais comuns, aparece minha caneta aqui. As mais comuns podem ser de lugar, moro em São Paulo, de modo, cantava bem, afirmação, reconheço sim que estou errado, causa, tuberculose. Observem um detalhe assim, professor, mas está preposicionado, eu vou confundir com adjunto adnominal. Não, tu não vai confundir com adjunto adnominal, porque o adjunto adverbial ele está ligado a um verbo. Morreu de tuberculose, tuberculose é a causa da morte e refere-se à morte do sujeito, morreu. Entendeu? Você tem que reconhecer o verbo, por isso que quando você pega uma oração, a primeira coisa que você destaca dela é o verbo. Cadê o verbo dessa oração? A partir dela você destaca sujeito, você destaca predicado e você percebe de onde que saem as referências. De tuberculose faz referência à forma como o camarada morreu. Ele morreu de tuberculose, ponto. Então foi a causa que ele morreu, certo? É um adjunto adverbial. Pode ser também de intensidade, aqui ó, o muito... aumenta a intensidade do estavam, aumenta a intensidade do aflitos, certo? É uma intensidade, se liga intensifica, melhor dizendo. O verbo intensifica o adjetivo, adjunto adverbial de intensidade. Bora lá? De dúvida. Talvez o tempo melhore. Então existem inúmeros tipos de adjuntos adverbiais, eu coloquei alguns aqui, existem muito mais do que esse, existem 30, 40, 50 tipos diferentes, mas provavelmente vai ser pedido os principais. Tá? Adjunto adverbial de tempo. O tempo e lugar são os principais dos principais, são a crème de la crème, né? Seria a nata, porque são os que mais aparecem. Chegamos cedo, cedo da ideia de tempo. Logo, um adjunto adverbial. De instrumento, cortou com a faca, tocou o piano. Então, isso é tudo instrumento. Bora lá. Assunto, falavam sobre política. Eles falavam sobre política. Cuidado para não dar aquelas enlouquecidas. Falavam. Quem fala, fala de alguém ou de alguma coisa. Se falavam do político, aí sim nós temos um complemento verbal. Falavam sobre política? Não, adjunto adverbial. Do que você falava? Acerca do que? Falavam de política, falavam do político. O verbo é diferente a interpretação. Tá? Fiquem bem ligados com relação a isso. Finalidade, economizando para o futuro, que também dá ideia de tempo. Embora seja finalidade, mas dá ideia de tempo. E o nãozinho que aparece aqui na negação, ele não me perdoou. Certo? Adjunto adverbial não tem mistério. Então, bora ver os exemplos, como é que pode aparecer para nós. O autor autografou o livro na biblioteca. Na biblioteca refere-se ao local aonde o autor autografou o livro. Então, está ligado ao verbo autografar, certo? Aqui um exemplo de adjunto adverbial ligado ao verbo. Vamos lá, outro exemplo. Ele é muito estudioso, muito está intensificando o adjetivo estudioso, certo? Muito bem. E o orador fala muito bem. Nós temos aqui dois adjuntos adverbiais. Bem, que está se referindo à fala, ou seja, está qualificando a fala, se existe isso. E muito, que está qualificando, intensificando o bem. Ele não fala somente bem, ele fala muito bem. Dois advérbios, os dois fazendo função de adjunto adverbial, um referente ao advérbio, o muito referente ao advérbio bem, e o bem, adjunto adverbial, fazendo referência ao verbo. Certinho? Beleza? Sem estresse essa parte também.
Seguimos adiante, vamos falar agora do aposto, que também não tem dificuldade, tá? É o termo que se refere a um substantivo, a um pronome, dando-lhe a uma explicação. O aposto pode vir separado por vírgulas, travessões ou 2 pontos, tá? Normalmente ele vem separado por sinais de pontuação. Primeiro exemplo, Lúcia, a aluna do terceiro ano, foi bem na prova. Observe que a aluna do terceiro ano está explicando quem é a Lúcia. Não existe nenhum conectivo entre Lúcia e a aluna do terceiro ano. A aluna do terceiro ano é um aposto. Simplesmente está explicando. Se aparecesse um pronome relativo, por exemplo, que a aluna Lúcia, que é a aluna do terceiro ano, entraria em outra classificação. Nós vamos ver mais adiante. Nesse caso, não há nenhum conectivo, não há nenhum sindeto. Logo, trata-se de um aposto separado por vírgulas, tranquilamente, certo? O segundo exemplo, desejo-lhe uma coisa, felicidade, 2 pontos, felicidade, tá? Felicidade está explicando o que é o desejo. É um aposto também. Outro exemplo, roubaram tudo. O que roubaram? O que é o tudo? Discos, joias, dinheiro, documento. Toda essa parte é aposto. Aposto não tem dificuldade, tá? Uma parte interessante do aposto, só para nós lembrar, nós falamos disso da aula, mas nós vamos lembrar que é o aposto de especificação, quando aparece assim, a cidade de São Paulo sofreu com as enchentes. Lembra que a gente fez a verificação? Cadê o verbo? O verbo sofrer está aqui. Quem sofreu? A cidade de São Paulo. Qual é o núcleo desse sujeito? O núcleo desse sujeito é a cidade. De São Paulo está explicando que cidade que é. Logo, de São Paulo é um aposto de especificação. Não vem separado por sinais normalmente, tá? E explica só, dá mais detalhes a respeito do núcleo ao qual ele se refere. Ela mora na rua Presidente Dutra. Presidente Dutra está dizendo qual é a rua que ele mora, tá? Esse Presidente Dutra também é um aposto de especificação. E por fim, navegavam pelo rio Amazonas. Amazonas também está dizendo qual é o rio. Se nós sacarmos fora o Amazonas, você vai ver que navegaram pelo rio. Gramaticalmente essa frase está completa. Não há necessidade. O Amazonas está somente explicando qual é o rio que nós estamos navegando. Ou que navegava. Beleza? Missão cumprida. Ficamos por aqui.